Bom dia, pessoal. Nós vamos então dar início agora para a mesa 1, né, mesa de literatura 1. Nós temos 3, né, trabalhos que serão apresentados. Nós vamos começar pela ordem, né, de trás para frente, porque a Ana Beatriz, ela teve uma entrevista, então a gente vai passar o trabalho dela para o final, né? E agora, então, a gente vai começar com o trabalho da Laura. Só antes da gente passar para as apresentações dos trabalhos, eu só vou passar algumas informações para vocês de como que a gente vai proceder, né, com as apresentações. Então, cada aluno, né, tem 20 minutos para apresentar o seu trabalho. Depois, a gente vai seguir com 10 minutos de discussão. Então, depois que vocês terminarem de apresentar o trabalho de vocês, né, eu vou fazer algumas considerações e dentro desses minutos, né, a gente tem também, dentro desses 10 minutos que serão para discussão, nós podemos também abrir para perguntas e comentários, né, de outras pessoas que estão também participando aqui dessa mesa. Bom, eu vou controlar o tempo, né, de vocês. Quando tiver faltando 5 minutos, então, para o final da apresentação, eu vou falar, tá? Só para vocês ir se planejando a questão de concluir já o trabalho. E então, quando tiver faltando 5 minutos, eu aviso para vocês. E aí nós vamos começar com o primeiro trabalho, intitulado A Educação Progressista na Literatura de Graciliano Ramos, de autoria de Laura Ambrust Castanho de Mel. Não sei se pronunciei seu nome correto, Laura, desculpe. Mas então, você tem agora, né, 20 minutos para apresentar, tá joia? E aí eu falo com você quando tiver. Bom, então, meu nome é Laura, eu estou no 8º semestre, né, o último semestre da graduação em Letras, e eu vou apresentar esse projeto, que é a minha iniciação científica, financiada pela FAPESP, desde janeiro desse ano, e vai até dezembro desse ano também. Então, é um trabalho que ainda está, né, acontecendo, e ele vai se materializar ao final desse ano como a minha monografia de conclusão do curso de Letras. Eu sou orientada pelo professor Dr. Alfredo César Mello, que está aqui na reunião, inclusive, e ele é do Departamento de Teoria Literária. Bom, antes de começar, eu queria trazer uma discussão um pouco mais teórica, importante para o trabalho. Opa, deixa eu fechar aqui. Começar, então, com uma discussão, como é um trabalho da área de teoria literária, eu acho importante discutir um pouco de alguns pressupostos de leitura de obras literárias. E eu gostaria de partir de um texto do Robert Schwartz, chamado Leituras em Competição, em que ele analisa a fortuna crítica em volta do Machado de Assis, e ele vai dizer que existem dois paradigmas assim, de leitura gerais que a crítica literária pode percorrer, que ele intitula de universal ou local, né? Universal seria aquele que busca ler o texto pelo texto, analisando questões estéticas, estilísticas, da forma, da estrutura do texto, fazendo comparações intraliterárias e com outras obras literárias. E existe um outro caminho, né, que busca ler o texto entendendo o seu contexto, né, em que ele foi escrito. Então, entende que o contexto histórico, político, social em que aquelas obras foram escritas é relevante para a análise da leitura daquele texto, para a compreensão daquele texto, né? E esses dois grandes caminhos que a crítica literária poderia percorrer é possível de ver na fortuna crítica de outros autores, como, por exemplo, Graciliano Ramos. E aí pode vir a pergunta, né, de que maneira, então, o Graciliano Ramos normalmente é lido. E se a gente for observar alguns textos, como, por exemplo, o livro Ficção e Confissão, do Antônio Cândido, e Uma História do Romance de 30, do Luiz Bueno, a gente vai ver que existe uma preferência pela análise do texto pelo texto, né, das questões estéticas, estilísticas, dessas questões mais estruturais e de forma, né? E existem visões cristalizadas sobre o Graciliano Ramos, né, aquelas que vão
tomar ele como um exemplo realmente dessas técnicas literárias, né, um exemplo daquele que domina essas técnicas literárias, ou então vão levar em conta o contexto histórico, político, social, mas entendendo ele como alguém que possuiria um sofisticado e desideologizado engajamento político, então que ele conseguiria representar o sertanejo, né, de maneira quase assim transparente, sem nenhum problema de representação. E aí, essas visões cristalizadas sobre o Graciliano Ramos, eu tento quebrar um pouquinho com elas, né, partindo de pressupostos um pouco diferentes. Deixa eu ver se eu consigo passar. Partindo do pressuposto, né, um pouco diferente de análise do texto, que parte dos estudos pós-coloniais do Edward Said. Eu acho muito interessante, né, a maneira com que ele analisa as obras literárias, porque ele não assim, deixa de lado a questão de que obras literárias são obras de arte, né, que elas, de fato, têm essa dimensão estética, estilística, mas ele também vai observar como obras literárias estão envolvidas em processos de poder e que são marcadas pelo tempo em que elas foram escritas, né? No caso dele, principalmente nesse livro Cultura e Imperialismo, ele vai analisar romances ingleses e franceses do século XIX e vai observar como eles estavam trabalhando para uma máquina imperial também, né? Além de serem obras de arte. Então, é um pressuposto um pouco diferente de análise dos textos, né? Que entende, assim como tem na citação ali, que ler e escrever textos nunca são atividades neutras, né? Eles são marcados por todos esses poderes temporais mesmo em que eles estão inseridos. E aí, esse pressuposto de análise, né, de uma literatura mundana, né, que está associada ao contexto, vai ajudar a quebrar um pouco esses paradigmas, essas visões cristalizadas do Graciliano Ramos. Primeiro quebrando, né, com essa ideia de que ele simplesmente é alguém que domina técnicas literárias, e vai quebrar também com a ideia de que ele teria um engajamento político sem nenhum tipo de problema. Mas para fazer essa transposição de uma teoria, por exemplo, do Said, para analisar textos e contextos brasileiros, precisa ocorrer uma espécie de adaptação, né? E aí, nesse sentido, tem um texto, né? Inclusive, não estou pagando aqui pedágio para o meu orientador, mas porque, de fato, é um texto muito interessante e relevante para pensar nessa transposição dos estudos pós-coloniais para o Brasil, né? É um texto que se chama Crítica da Razão Nacional Ocidentalista por uma nova abordagem pós-colonial nos estudos brasileiros, em que ele vai dizer que existe uma diferença fundamental quando a gente vai pensar na experiência colonial, né, dos países periféricos, como o Brasil, de entender que existe um desejo de ocidentalização aqui, que está muito associado à consolidação de um Estado nacional, diferente de um ocidentalismo nos países europeus, que aparece na construção de um projeto imperial. Mas existe um ponto em comum, né, entre essas experiências, né, de ocidentalização, que é a necessidade de enquadrar um outro, uma pessoa, né, um grupo de pessoas, né, ou algum tipo de prática sociocultural que precisa ser removida, suavizada, diluída, domesticada para que a noção possa se modernizar. E no caso brasileiro, né, o autor vai dizer que esses outros muitas vezes são o negro, o índio, formas de vida consideradas tradicionais e arcaicas dos caipiras, dos sertanejos, dos quilombolas. Então, o que ele propõe é que os estudos pós-coloniais no Brasil estudem, de fato, o que e quem os intelectuais brasileiros, né, inseridos nessa ideia de nacional ocidentalização, iam descartar e moldar para se adequar a um projeto realmente de nação, né? E é isso que eu pretendo fazer um pouco com Graciliano Ramos, né? De acordo com Graciliano Ramos, né, nas suas obras literárias, o que aparece para ele como aquilo que precisa ser superado, moldado, e de que maneira isso precisa acontecer. E nesse sentido, entra o tópico da educação, né? Não sei se vocês sabem, né, se muitos sabem, mas o Graciliano Ramos foi alguém que atuou, inclusive profissionalmente, no ramo da educação, seja como secretário estadual ou seja como inspetor federal de ensino secundário.
Então, ele estava envolvido muito com a educação. E nas obras dele, né, esse é o foco da minha pesquisa, é possível ver o seu ideal de educação aparecendo nelas, né? E o que a gente vai ver é que, para o Graciliano, de maneira geral, o que precisaria ser superado, né? O que precisaria ser moldado para que a nação brasileira, né, pudesse se constituir, se modernizar. Primeiro, as elites alienadas, né? Então, elites que não conhecem a realidade do país, né? Que têm um molde de intelectualidade muito bacharelesco, livresco, e também um povo iletrado, incivilizado, né? Que precisaria também ser modernizado. E de que maneira ele entende que isso pode acontecer? Através da educação, né? Então, de maneira geral, esses são os pressupostos, né, para pesquisa, a ideia geral. E para a análise dos textos foi criada, né, três categorias para observar como que o argumento do Graciliano Ramos aparece nos textos dele, né? Então, entender que ele vai defender uma educação libertadora e cidadã como um veículo de modernização, fazendo críticas a uma educação que é bacharelesca e livresca, normalmente associada às elites brasileiras, mas também criticando uma cultura popular que não tem educação, né, associada a essas classes subalternas. Bom, e os textos lidos para a pesquisa foram as crônicas reunidas nos livros Linhas Tortas, Viventes das Alagoas e Garranchos, e também as obras Vidas Secas e o livro Alexandre e Outros Heróis, que reúne A Terra dos Meninos Pelados, Pequena História da República e História de Alexandre. Como o tempo aqui é limitado e já está quase acabando, eu vou focar hoje nas crônicas, né? E é interessante dizer que Graciliano Ramos é alguém que não é lembrado pelas suas crônicas. Na verdade, a crítica literária acaba deixando de lado, né, a sua produção como cronista, o que é uma perda, porque as crônicas dele têm, além de terem o próprio valor, né, literário, assim, e de serem muitas vezes até engraçadas, sarcásticas, muito bem feitas, elas apresentam de maneira muito interessante como as ideias do autor vão se formando, né, com o contexto em que ele está inserido. Então, as crônicas selecionadas foram divididas em quatro grandes períodos, né, temporais, né? Então, o primeiro período, em 1921, das publicações dele no jornal O Índio, de Palmeira dos Índios. Em 1931, as publicações na revista Novidade. De 1937 a 38, as publicações em veículos da imprensa diversos. E de 41 a 44, as suas publicações na revista varguista, né, Cultura Política. Como não dá para falar sobre todos eles, eu selecionei alguns, né, para ler assim com vocês e para observar. E o primeiro deles é uma crônica de 20 de fevereiro de 1921, não tem um título e foi publicado no jornal O Índio. E o que acontece, né? O jornal ele tinha proposto uma série de textos, uma campanha contra o analfabetismo, e o Graciliano Ramos vai escrever, acho que 4 ou 5 textos falando sobre esse tema, em 1921. E aí, nesse texto em específico, a gente vê de maneira muito clara essa ideia de que a escola seria a resposta para os problemas do sertanejo, né? A miséria, o crime, muitas das coisas seriam resolvidas através da abertura de escolas, né? E ele escreve esse texto endereçando diretamente aos senhores do governo, né? Então, ele vai apresentar de maneira muito clara esse argumento, né? Então, para resolver os problemas do sertão, o governo precisa abrir escolas, né? Ele até termina com um pedido, né, direto. Então, abrir escolas, esses viveres de esperança, e tereis prestado um grande bem à nossa pátria. E aí, já pulando para 1931, a gente vai ver a escola, a educação aparecendo de um jeito um pouco diferente. Nesse texto, é o primeiro texto dele de uma série de textos em que ele vai falar sobre o cangaço. Ele fala sobre o Lampião, é o primeiro texto que ele fala sobre ele. E, curiosamente, o Lampião, nesse primeiro texto, aparece como uma figura admirada por Graciliano Ramos pela coragem e pela confiança que ele demonstrava. E ele vai lamentar ao final desse texto, dizendo que somos, né, nesse coletivo, né,
dos nordestinos, vamos dizer assim, somos da mesma raça ou das mesmas raças, e é possível, pois, que haja em nós escondidos alguns vestígios da energia de Lampião, e talvez a energia esteja apenas adormecida, abafada pela verminose e pelos adjetivos idiotas que nos ensinaram na escola. Então, ele vai dizer que o sertanejo, né, ele possuiria uma força latente, né, que estaria sendo abafada pelo molde de escola que ele vai criticar, que é uma escola que simplesmente ensina coisas que os alunos decoram, mas de fato não compreendem, e que não faz sentido, não faz diferença, não muda a realidade prática deles, né? Então a escola vai aparecer aqui como responsável por abafar a força latente do sertanejo, né? Esse molde de escola. Aí, em 1938, a gente tem o texto A Marcha para o Campo, uma crônica interessantíssima, em que ele está elogiando alguns das iniciativas do Getúlio Vargas, o que é interessante, porque ele tinha justo saído da prisão por conta dos poderes associados ao Getúlio Vargas, então ele escreve uma crônica elogiando as iniciativas econômicas de integrar a região do Nordeste. E aí ele vai dizer que existe uma crueldade em responsabilizar a gente miúda, ele vai dizer, né, do sertão, por falhas que ela não pode ter culpa. Laura, falta 5 minutos, tá? Só para te avisar. Obrigada. Então ele vai dizer que seria errado responsabilizar o sertanejo por problemas econômicos, né? Por ser pobre, por emigrar, que isso seria uma brincadeira cruel. Mas, ao mesmo tempo, nesse texto, ele faz uma menção a Antônio Conselheiro, que é uma figura que vai aparecer em outros momentos da crônica dele, né, da Revolta de Canudos, e ele vai dizer que o Antônio Conselheiro, né, e os beatos dele, vai dizer, estariam associados a ideias exóticas, que se deformam, que se acanalham, ele usa bastante esse verbo. Então, aqui a gente começa a ver que assim, aquela responsabilização direta dos problemas do sertão, associados apenas ao governo para, né, que ele criasse escolas, aqui já começa a se nuançar um pouco, né? Ele começa a fazer uma crítica também cultural, né, ao sertanejo, por exemplo, aquele que segue ideias irracionais, né, exóticas, como a de Conselheiro. E aí depois na revista Cultura Política, né, associada ao DIP, né, do Estado Novo, ele tem um texto que se chama Ciríaco, que ele vai apresentar, né, um narrador, que seria um rapaz assim, ingênuo, que fica estudando e lendo numa fazenda em decadência no interior de Pernambuco. E aí chega um cabreiro lá, né, um sertanejo, e pede para que ele explique sobre a origem do mundo. E aí ele fica muito animado, né, esse narrador começa a explicar, se empolga, até inventa informação. E aí ele tá todo feliz que ele pode explicar para esse sertanejo. E aí quando no final ele pergunta se ele entendeu o que ele falou, esse sertanejo dá risada e fala: entendi, você tá querendo me empulhar, né? Me tirar uma comigo. Pensa que eu acredito nessas besteiras. E aí nesse texto a gente consegue ver algo que vai acontecer bastante nas crônicas da cultura política, que é que ele faz, ao mesmo tempo que ele critica uma intelectualidade fraca que tem uma impossibilidade de comunicação, que não consegue se fazer clara, que não consegue se comunicar, ele também critica o sertanejo pela resistência que ele apresenta, por não conseguir assimilar ideias modernas. A gente vai ver também no texto Um Homem Notável, um texto também muito interessante e aparentemente contraditório, em que ele apresenta um personagem que ascende economicamente por 2 motivos, ele vai dizer, porque ele era branco e porque ele era analfabeto. E aí ele vai explicar o porquê, né, das 2 coisas, e quando ele vai dizer, por ele ser branco, ele diz assim: se não fosse branco, nivelar-se-ia a canalha da roça, mais ou menos cabocla, mais ou menos preta, sentir-se-ia pequeno, disposto à obediência. E aí tem uma tese, né, de doutorado do Monteiro Filho, né, que se chama O Cronista, o Menino, o Mentiroso e Outros Heróis, Graciliano Ramos do Estado Novo. É muito, muito interessante, em que ele vai dizer que nesse trecho aqui, a gente já começa a ficar claro o quanto para Graciliano Ramos as mazelas vividas pelo sertanejo não têm apenas raízes nas políticas sociais e econômicas da República Velha, mas estão associadas principalmente a questões ancestrais de raça, de caráter da gente do sertão,
com raízes profundas demais para que se pudesse criticar tão somente o Estado Novo por ser incapaz de solucioná-las. Então, de maneira geral, o que a gente consegue enxergar bem rapidamente nessas crônicas é que existe um movimento de complexificação na maneira com que o Graciliano Ramos apresenta a região, né, o Nordeste, e os problemas enfrentados lá, em que, se inicialmente ele se coloca, né, contra poderes e instituições governamentais que não investem, né, na região, em escolas, depois isso vai se adicionar a uma oposição dele em relação ao sertanejo mesmo, de entender o problema, que o problema do sertanejo não parece ser a falta de força para mudar a sua situação, como a gente viu no texto Lampião, né? Mas que ele não teria uma clareza muito civilizatória de saber como fazer isso de maneira adequada. E daí é justamente nesse sentido que poderia se inserir uma educação libertadora e cidadã, que age como um instrumento de modernização. Isso vai impactar muito na leitura das obras também, e existe um movimento até similar, né, dessa complexificação nessas outras obras, que eu não vou conseguir trazer para vocês, disso acontecer também. Então, em Vidas Secas, a gente vê de maneira até bem clara que a saída que ele oferece para aqueles sertanejos que eles a educação, para que eles possam ter o domínio da palavra, para que eles possam organizar as ideias e saber como mudar a sua situação. Em A Terra dos Meninos Pelados, de maneira geral, também aparece essa ideia da educação que interfere na realidade prática daquele povo. Mas em A Pequena História da República vai voltar a aparecer, por exemplo, a figura de Antônio Conselheiro, né, de Canudos, em que ele vai criticar essas ideias aparentemente, né, irracionais dessas pessoas. E também em Histórias de Alexandre ele vai apresentar um sertanejo que resiste em se adaptar à modernidade. Então, já como o próprio sertanejo também como sendo um entrave para que essa modernização possa ocorrer. De maneira geral, é isso. Muito obrigada. Se ficou alguma dúvida, comentário, indicação, pode falar agora ou mandar e-mail também. Eu acho que é isso. Muito obrigada. Muito obrigada, Laura, pela apresentação. Então, agora a gente tem, né, 10 minutos para falar um pouco sobre o seu trabalho. Primeiramente, queria parabenizá-la, né, pelo tema, tanto o tema quanto a questão da sua apresentação. Você é muito clara, né, consegue se expressar muito bem. Achei muito interessante a questão das crônicas. Eu não conhecia ainda, até anotei aqui alguns nomes para procurar depois. E aí fiquei pensando sobre as questões que você falou do Graciliano, né, que ele foi diretor, né, de educação, acho que, não sei se foi em Alagoas, agora não me lembro muito bem, mas eu sei que ele foi prefeito, né, por um tempo, numa cidade do interior de Alagoas. E aí, enquanto você estava falando, né, que você trouxe a questão do Said, né, de que a questão de que nenhum texto, né, ele é escrito à toa, não traz contribuições de fora. Eu fiquei pensando na questão do contexto, e aí pensei sobre o Graciliano foi prefeito, né, por um tempo do interior de Alagoas, e você, não sei se você leu a respeito ou se você sabe como que é essa educação que ele coloca enquanto vetor, né, para a modernização da cidade, como que essa educação ela foi tratada no mandato dele, né? Se tem algum texto que ele fala sobre isso, né? Porque acho que você partiu mais, como você colocou dentro do seu trabalho, a sua análise, ela parte dos textos literários, né? Mas se de alguma forma ele deixa transparecer isso, porque eu acho que é legal também nessa interseção que na vida ele foi um atuante, de uma certa forma ele poderia, né, tentar levar para a realidade o que ele pensava, né, enquanto questão da educação, né. Bom,
Eu não tenho nenhuma pergunta, era só esse comentário mesmo que eu fiquei pensando à medida que você foi falando. E, de novo, queria te parabenizar. Achei excelente seu trabalho. E é isso. Se você souber de alguma coisa, quiser comentar. Muito obrigada. De fato, ele foi prefeito, né, em Palmeira dos Índios, e ele atuou realmente como um modernizador da educação lá. Inclusive no seu texto, bem conhecido também dele, Memórias do Cárcere, né, em que ele conta o período em que ele estava preso. Ele vai dizer no começo do texto que o motivo, assim, até hoje não tem exatamente claro o motivo que deram para ele ter sido preso, né? Então ele vai dizer, né, ele pensando por que aquilo teria acontecido, ele vai atribuir a sua atuação na área da educação, inclusive, né? Ele diz que aqui eu peguei o trecho. Ele diz que ele estava tudo uma porcaria. Tolice reconhecer que a professora rural, doente e mulata, mereceria ser trazida para a cidade e dirigir um grupo escolar. Fazendo isso, dávamos um salto perigoso. Descontentávamos incapacidades abundantes. Essas incapacidades deviam aproveitar-se de emburrar as crianças. O emburramento era necessário. Sem ele, como se poderiam aguentar políticos safados e generais analfabetos? Necessário reconhecer que a professora Mulato não havia sido transferida e elevada por mim. Era transferida por uma ideia, pela ideia de aproveitar elementos dignos mais ou menos capazes. Então ele vai dizer que até por ter começado a mexer um pouco na educação lá, isso descontentou essa elite, né, do lugar, porque eles se beneficiariam de uma população que não sabe ler, né, que não tem acesso à escola. Então é interessante, assim, e, por exemplo, nos textos que foram responsáveis por ele conseguir, assim, deslanchar em uma carreira como literato, né, porque ele fez, quando ele era prefeito, ele fez duas atas, assim, sobre a sua atuação na cidade, e aí, por conta dessas atas, o governador, né, leu aquilo, viu que ele tinha assim, uma capacidade de escrita muito boa, ele escrevia muito bem, e por isso, né, viu que ele seria um ótimo escritor. E aí, nessas atas, ele relata um pouco sobre temas, né, e quando ele vai falar sobre instrução, ele diz, isso está no livro Vivência das Alagoas, que tem no final essas atas, ele vai dizer sobre a instrução, né? Ele fala o que ele fez, né? Instituíram-se escolas em 3 aldeias, a Serra da Mandioca, Anum e Canafístula. O Conselho mandou subvencionar uma sociedade aqui fundada por operários, sociedade que se dedica à educação de adultos. Presumo que esses estabelecimentos são de eficiência contestável. As aspirantes a professoras revelaram, com admirável unanimidade, uma lastimosa ignorância. Escolhidas algumas delas, as escolas entraram a funcionar regularmente como as outras. Não creio que os alunos aprendam ali grande coisa. Obterão, contudo, a habilidade precisa para ler jornais e almanaques, discutir política e decorar sonetos, passatempos acessíveis a quase todos os roceiros. Então, ele sempre critica muito e tenta mudar essa questão das professoras que não teriam a formação necessária para dar aula para os alunos, né? E uma das práticas assim que ele acaba quebrando, né, pelo que eu li, é de, por exemplo, passar alunos, né, ou aprovar alunos, ou simplesmente dar o diploma para eles, por estarem associados, por exemplo, a figuras, a generais, a coisas do tipo, que aí, assim, não importa o que o aluno fizer, eu vou passar ele porque pediram que eu passasse, né? Então, ele vai rompendo um pouco com essas práticas e sempre criticando muito isso, assim, mas de maneira Aí, prática, a atuação dele eu não sei especificar muito, assim. mas você coloca isso no seu trabalho? Isso que Não, você falou? Não? não, essa parte mais prática das atas eu acabei não colocando. Eu achei muito interessante, inclusive a parte que você citou do Memórias do Cárcere. Muito legal. Parabéns, Laura. Pessoal, a gente tem mais um tempinho, a gente tem 2 minutos ainda. Se alguém quiser colocar alguma questão para a Laura, algum comentário, alguma pergunta, vocês fiquem à vontade.
Então, agora, né, vamos dar a vez para o Guilherme Ribas Lopes. O trabalho dele é intitulado Modernidade e suas fronteiras epistemológicas enquanto categorias de valor na imaginação da identidade nacional brasileira. Guilherme, você também tem 20 minutos para apresentar. Quando tiver faltando 5 minutos para terminar o seu tempo, eu te aviso, tá? Pode começar quando você quiser. Bom dia, muito obrigado, Bruna. Muito obrigado a todo mundo que compareceu para dar um alô aqui para mim, para a Laura, para a Ana. Eu vou começar a compartilhar aqui minha tela e aí eu já começo a apresentação. Bom, eu também sou orientando do Alfredo, assim como a Laura. Eu vou usar o mesmo conceito que ela usou. Vou apresentar para vocês mais uma vez. E eu queria começar, então, lendo novamente o título do meu trabalho. Mostra aí que o meu orientador é o Alfredo, meu nome é Guilherme Ribas Lopes, e eu estou no 6º semestre de Estudos Literários, lá no IEL também. Né? E aí a questão é que o meu trabalho é intitulado quanto Modernidade e suas fronteiras epistemológicas enquanto categorias de valor na imaginação da identidade nacional brasileira. Para tratar desse grande título, né, dessa grande abordagem, separei hoje uma colinha, né? Eu espero que dê para chegar no fim dessas 7 páginas, mas, sinceramente falando, talvez não seja possível. Tá. E o caminho que a gente vai percorrer é muito o caminho que eu percorri nessa linha de pesquisa, percebendo certos trejeitos sobre identidade, né? Identidade, como isso é uma categoria muito valorativa, né? Hierarquizada, hierarquizante, né? Então, a gente vai passar pela identidade, a gente vai passar pelo Arco Nacional Ocidental do Alfredo, né? Uma breve trajetória das universidades brasileiras. A gente vai passar por alguns discursos acerca da modernidade, vai discutir epistemologias, escolhas metodológicas, a gente vai retomar uma questão e eu espero terminar essa apresentação com um exemplo, tá bom? Tá. Então, se a gente for dar início pela identidade, toda essa história da minha pesquisa, ela começou com questionamentos muito pessoais sobre uma falta de identificação minha com um ideal coletivo do que seria ser brasileiro, né? Então, certas imagens que sempre foram passadas para a gente, passadas para mim, e de alguma forma eu sentia, nossa, eu não compactuo com essas imagens, né? Essa coisa tem que estar presente nas rodas de samba, no carnaval, tem que ser feliz, tem que dar um jeitinho para tudo, né? Ninguém falava, nossa, eu não sou brasileiro, então eu não faço isso, né? O que eu sou? Sou argentino, eu sou chileno, tal. E a partir disso eu falei, bom, então de onde vieram essas coisas, né? De onde vieram essas imagens? Alguns questionamentos iniciáticos foram o que constitui uma identidade coletiva de uma nação, né? E aí, começando a ler esses intérpretes do Brasil, que é o que a gente vai discutir, comecei a perceber, bom, se a identidade é esse sentimento, é essa imagem, essa expressão, essa história, né, coletiva, um estudo, então, que não se proponha a ser minimamente interdisciplinar, ele consegue dar conta dessa identidade, né? E aí, essa abordagem que eu faço dos textos dos intérpretes do Brasil, ela é bem teórica, né? A parte prática, ela vai vir, se tudo der certo, no ano que vem, que é diferente, por exemplo, da Laura e da Ana, que elas já estão numa extensão científica, eu vou submeter ainda o projeto de pesquisa, né? Então, num passo anterior. Essas são as considerações iniciais para quem vai entrar na pesquisa ano que vem. Então, nessa abordagem teórica, o movimento teórico que eu faço, né, ou seja, como que eu olho para esse objeto de estudo, que é a identidade nacional, a questão para mim é que ele muda as significações desses sentimentos de coletividade e de individualidade também, que são passadas pelo discurso desses intérpretes do Brasil, né? E aí, para a gente dar o ponto de partida, eu começo citando, né, referenciando Stuart Hall, que é um dos pensadores que é muito importante para a minha pesquisa, uma das referências. E o Stuart Hall ele vai dizer que a cultura nacional ela é, antes de tudo, um discurso, né? Ele diz que não são apenas instituições culturais, mas de símbolos e de representações, né? E que esses símbolos, essas representações criadas, por exemplo, pelos intérpretes do Brasil, são símbolos com os quais a gente pode nos identificar
E a partir dessa identificação, com essas imagens, a gente constrói as nossas identidades, né? Ele vai apontar 4 maneiras de como isso é criado, é feito, é performado, mas eu vou focar aqui apenas em 2, tá? Que vão ser as narrativas da nação e o mito fundacional, né? E, por exemplo, se a gente for falar nessas narrativas da nação brasileira, o mito fundacional muito diluído por aí, da miscigenação, que vai ser um mito muito trabalhado por mim, ele é apontado, ele é descrito, ele é narrado de diferentes perspectivas epistemológicas e discursivas. Quando eu falo epistemológicas, né, esse palavrão, eu quero dizer dessas escolhas metodológicas, né? Ele se propôs a fazer um estudo interdisciplinar, ele se propôs a seguir uma linha unívoca, ele se propôs a tirar conceitos de tudo que é lado, né? E aí eu vou querer estudar isso tudo, porque ainda com Sturgeon, a gente tem que perceber que toda vez que a gente afirma uma identidade, a gente afirma também a diferença, né? Então, um exemplo, por exemplo, de um pesquisador brasileiro que chama Tomás Tadeu da Silva, que ele é pesquisador da obra de Sturgeon e tradutor dela aqui no Brasil, ele fala o seguinte: bom, se a gente afirma, sou brasileiro, né? A gente não só está afirmando que a gente é brasileiro, mas a gente também está afirmando uma negação, né? Não sou brasileiro, eu sou brasileiro, portanto, não sou argentino, não sou espanhol, não sou português. Tá. E a grande questão é que uma não precede a outra, né? A identidade não precede a diferença, nem vice-versa. Elas são construídas mutuamente. Então, a afirmação e a negação, elas caminham juntos. E aí, esse é um pressuposto muito interessante para a gente começar a ler os textos dos intérpretes do Brasil, porque se eles afirmam certa identidade coletiva, eles, ao mesmo tempo, afirmam uma não identidade, uma negação dessas afirmações primeiras. E tudo isso acontece, é claro, no nível do discurso, no nível linguístico, né? E um problema, né? Um problema não. Uma questão que a gente tem quando essas afirmações e negações são postas é que elas acabam se ligando aos sistemas de poder, né? Então, essa disputa por uma identidade por meio das representações está envolvida numa disputa mais ampla por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade. E é claro, né, porque se a gente coloca um eu, né, contra um ele, né, alguma coisa vai sair hierarquizada. E a questão que o Tomás e que o Sturgeon dizem é que a afirmação da identidade significa demarcar fronteiras, né? Demarca o dentro, o fora, o nós, o eles, esses pronomes que marcam posições de sujeito nas relações de poder. Dividir e classificar, neste caso, significa também hierarquizar. E é aqui que entra a questão dos valores, né? A modernidade e suas fronteiras, e como essas separações epistemológicas, que eu vou discutir mais para frente, são uma forma de marcar o dentro e fora, marcar o que é o melhor e o pior, marcar o que é, de alguma forma, a hierarquia das imagens, o que deve ser brasileiro, o que não é, né? Então, para começar, trazer um pouco mais material brasileiro, eu vou começar a apresentar o Arco Nacional de novo, que a Laura já apresentou, mas está tudo bem, a gente passa por ele 2 vezes. E para a gente apresentar o Arco Nacional Ocidental, que o Alfredo propõe, a gente tem que entender o que a gente está lendo enquanto pensamento social brasileiro, né? E aí eu vou aqui começar com a citação dele mesmo, que é que o pensamento social brasileiro, desses intérpretes do Brasil, esse conjunto de textos produzido por um campo caracterizado, na época, pela pouca especialização e diferenciação disciplinar, no qual podemos encontrar tanto obras de literatura, de crítica literária, de ensaio sociológico e antropológico, e essas sínteses históricas, essas reflexões filosofantes, né? Esses estudos que ainda estão no começo de uma hiperespecialização acadêmica, né, que a gente vai ver depois na trajetória acadêmica brasileira, e a gente consegue ver isso numa trajetória mais ocidental em geral também, né, e é importante essa palavra ocidental, pelo que eu vou falar em seguinte. Mas, de qualquer forma, esses textos, continuando a citação, almejavam não apenas construir representações de uma sociedade e culturas brasileiras, devendo também ser compreendidos como atos de fala que performam disputas, que a gente acabou de ver com o Sturgeon, essas disputas, essas hierarquias, em torno do que o Brasil deveria ser, e sua relação com as instituições ocidentais, e de que ideias parecem se adequar ou não ao território nacional,
né? É uma época, nesses anos 30, que vai ter um outro autor que eu trabalho, que é o Carlos Guilherme Mota, que ele vai dizer que é o novo redescobrimento do Brasil, né? Porque a gente estava saindo de uma ideia nacional muito ligada à corte portuguesa, né? A gente ficou independente fazia o que 40, 50 anos e era muito ligado ao ser brasileiro, de alguma forma era ser português. E aí agora está descobrindo o que é de fato, entre muitas aspas, ser brasileiro, né? Então esse redescobrimento feito de maneiras epistemologicamente distintas. E aí, quando a gente vai falar do próprio Arco Nacional Ocidental, é justamente a resolução dessa tensão, né, a partir dessas polêmicas, desses tensionamentos e debates, dessa herança ocidental europeia no Brasil, e da maneira como o nacional performaria essas variações, essas apropriações em torno dessa herança, gerando um espaço de negociação identitária, né, o que a gente pega para a gente, o que a gente não pega, o que a gente tenta assumir enquanto nosso de fato, o que a gente coloca enquanto coletivo, né? E essa negociação identitária em que tantos os legados supostamente universais, sempre identificado com os ocidentes, o Ocidente, né, com a Europa, principalmente, tudo que é universal é branco, tudo que é universal é europeu, como as singularidades da nação poderia coexistir de um modo bastante compatível, né? E aí, uma das minhas questões é questionar essa compatibilidade que, para mim, ela é muito ilusória, né? Por mais que a gente consiga, entre muitas aspas, viver em harmonia com a absorção desses conhecimentos europeus, a gente muitas vezes finge que a gente se identifica com eles e que eles são valores de fato nossos, para, de alguma forma, performar essa identidade coletiva brasileira, né? Que é aquela coisa do começo da apresentação. Será que eu sou de fato brasileiro? Será que eu me identifico com esses paradigmas mesmo? Né? Sim ou não? Né? Fica o questionamento. E aí, diante disso, o meu trabalho, né, o nosso trabalho, é procurar explorar o arco nacional brasileiro, de modo a esclarecer como este modo compatível dessa coexistência é uma ilusão, e que esses textos, mesmo que eles se proponham a dar um espaço para as culturas não ocidentais, então a gente vai falar de Gilberto Freire, a gente vai falar de Sérgio Buarque de Holanda, a gente vai falar de Caio Prado Júnior, mesmo que eles se proponham a dar um espaço, se dedicar às culturas não ocidentais, na construção da identidade nacional, eles, epistemológica e discursivamente falando, propõem uma inclusão de segundo grau delas. O que eu quero dizer com isso? Pois mesmo quando eles explicam as contribuições dessas culturas, eu coloco enquanto dissidentes, fora da norma, fora do padrão europeu, o fazem separando os valores culturais, disseminando nos estoques culturais acerca da identidade nacional brasileira uma noção errada dessas culturas. Eles disseminam uma leitura ocidental incompatível com o que um outro pensador que eu sigo muito, que é o Paul Gilroy, chama de contraculturas e ecologias de pertencimento desses povos. Então, vamos supor, o exemplo que eu vou dar lá no final dessa apresentação é o Gilberto Freire. E muito do que o Gilberto Freire faz é apresentar culturas dissidentes, esquecendo o que o Gilroy chama de ecologia de pertencimento, que é essas produções de culturas, de veículos de consolação através da mediação do sofrimento, né? Então, vamos supor, a escravidão negra, né, e as produções culturais que saíram disso, são lidas muitas vezes enquanto ou culturais, ou estéticas, ou políticas, né? E não necessariamente esses valores eram de fato separados por essas mesmas culturas. E aí eu quero entender o porquê que essa leitura tripartida, quadripartida, separada, fronteiriça, no fim das contas, é essencialmente colonial, né? Isso aí é passar um modus operandi do conhecimento que não diz respeito às culturas enquanto como que elas são de fato, né? E aí, para isso, eu vou apresentar com uma brevíssima trajetória das universidades brasileiras, porque é importante a gente perceber que as universidades brasileiras foram criadas em relação muito a modelos europeus, né? No livro Ideologia da Cultura Brasileira, do Carlos Guilherme Mota, ele vai dizer o seguinte, que a importação cultural é um fenômeno permanente nas produções historiográficas brasileiras e que, por exemplo, mesmo com interesse pela América Latina, surgido na década de 70,
é crescente o número de estudos acerca do passado brasileiro, feito principalmente por equipes cujos polos principais se situam nos Estados Unidos ou na Europa, principalmente na França. Então, que mesmo para estudar Brasil, América Latina, esses estudos eram feitos de fora de perspectivas estrangeiras, não brasileiras, né? E por mais que isso tenha... Você tem 5 minutos, tá? Tá bom, muito obrigado. E que mesmo que isso tenha mudado nos últimos anos, isso ainda é muito permanente, né? Eu não vou conseguir explorar mais aqui, mas eu vou fazer isso lá no meu trabalho. Eu vou apresentar só, então, como eu não vou conseguir chegar ao final, 2 discursos da modernidade que vão ser essenciais para mim e para o meu trabalho, né? O primeiro é do Habermas. Eu escolhi esse discurso porque eles têm um discurso dele que chama Modernidade, um projeto inacabado, é um defensor estrito da modernidade, e ele faz isso no sentido muito colonial de dizer que, enquanto um projeto do iluminismo, a modernidade, no fim das contas, consegue evoluir os paradigmas sociais pela autonomização intensa, né, pela hiperespecialização, tanto do conhecimento, tanto da política, tanto das artes, da estética, né? E aí, essa hiperautonomização, para mim, são também categorias de valor, porque não necessariamente todas as culturas existentes passam por essa hiperespecialização. E como eu tinha dito anteriormente, sempre que a gente vai falar de universal, a gente fala de europeus, né? E os europeus, Habermas, se propõem a separar, a fronteirizar todos os conhecimentos, sempre colocando, então, a academia europeia, a academia branca, como superior aos outros modos de conhecimento, a outros modos de conhecimento dissidentes, certo? E tem outro discurso da modernidade, no qual eu me apego bastante, que é o do Latour. E eu vou me resumir, eu vou passar por isso de maneira muito rápida, se vocês me permitem, que o Latour vai colocar o termo dos híbridos, né? Híbridos são esses conceitos, essas existências, esses seres que a gente persegue nessas nossas pesquisas e que a gente não consegue fazer isso no movimento de purificação, né? E ele vai dizer o seguinte: se considerarmos separadamente essas práticas, seremos realmente modernos, ou seja, aderimos sinceramente ao projeto da purificação crítica, ainda que ele se desenvolva por meio da proliferação desses híbridos. Ou seja, por mais que a academia europeia queira muito fazer a sociologia, a linguística, a filosofia não se conversarem, ela faz isso muitas vezes, diz Latour, usando os híbridos, usando objetos de estudo que não permitem um estudo não interdisciplinar, né? E aqui meu grande exemplo que eu quero estudar são as identidades nacionais, esse mix de sentimento, esse história, expressão, né? Como que você abarca isso apenas no estudo histórico, né? Um sentimento apenas no estudo histórico, apenas num estudo sociológico, né? Como tenho agora pouco tempo, eu vou pular direto por exemplo, tá? E eu vou finalizar a minha apresentação colocando agora uma situação bem brasileira do Freire, né? Que a gente consegue ver essas hierarquias de valores, não necessariamente apenas na obviedade, né? Como pelo contato através das elites com a ciência, com a técnica e com o pensamento adiantado da Europa. Tudo bem, é muito óbvio que a gente consegue ver que ele coloca uma categoria de valor. Mas a partir disso tudo que eu falei para vocês, tem essa segunda citação, que é do próprio Freire também, em que ele diz: aos sudaneses, Nina Rodrigues dá proeminência intelectual, deixa eu só tirar aqui, e social entre os negros importados para o Brasil. Estes parecem ter dirigido várias revoltas de escravo. Teriam sido uns como aristocratas das senzalas. Vinham eles dos reinos de Urno, Sokoto, Gandê, de organização política já adiantada. Olha só. De literatura religiosa já definida, de arte forte, original. Esse é o nosso grifo, para enfatizar a separação moderna explícita na leitura freiriana da cultura sudanesa de cultura, política e estética. Bom, finalizo por aqui a minha apresentação, para a gente fechar dentro dos 20 minutos. Quem tiver interesse em ler o projeto, em conversar mais, vou deixar o meu e-mail aqui no chat. E é isso, queria agradecer muito todos que puderam participar, puderam comparecer e prestigiar o evento também, né? Você pega, que é muito importante para a gente da graduação. Segue aqui as referências.
Muito obrigada, Guilherme, dentro do tempo direitinho. Bom, também queria, né, te parabenizar pelo tema, pela abordagem, pela apresentação. Você é muito didático, parabéns, gostei muito. E eu queria, na verdade, nem é uma pergunta, é mais uma. Eu fiquei em dúvida na hora que eu estava lendo o seu resumo, e aí eu acho que eu consegui mais ou menos entender agora melhor com a sua apresentação, mas tem uma parte no seu resumo que você usa o termo estoques culturais, não é? Me chamou muita atenção essa expressão de estoques culturais. E aí, à medida que você foi apresentando, eu não sei se esses estoques culturais seria essa questão de que você falou desses símbolos que são muito bem definidos como sendo símbolos nacionais, né, que estão na memória nacional, mas que não necessariamente a gente se identifica com eles. E aí o que eu queria te perguntar é se esse termo de estoques culturais é um termo criado por vocês ou vocês utilizaram de algum autor já que utiliza essa expressão, porque é uma expressão forte, né? Estoque cultural. Então, o termo eu tomei conhecimento dele por causa do Alfredo, né? O Alfredo usa bastante aí nas explicações dele. Então, não fui eu que criei, que cunhei, mas é um termo de que eu sou muito adepto, né? Eu acho que, de alguma forma, ele é bem didático em Sim. passar esses estoques criados, né? Então, pelos escritos, vamos dizer, imagéticos, desses próprios autores, pelas representações que eles fazem, e esses estoques vão sendo criados, e a gente vai pensando eles como se fossem coletivos, e muitas vezes não são, assim, né? Por quê não são, né? Tá. Obrigada, Guilherme. Agora, gente, eu vou deixar espaço aberto para vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta para o Guilherme, colocar algum comentário, né? Vocês podem colocar no chat, estou olhando aqui, ou podem abrir o microfone também para falarem. A gente ainda tem 7 minutos. E acho que você já deve ter pensado em vários exemplos, né, Guilherme, para esses estoques culturais. Acho que você colocou falou alguns, você também citou na sua apresentação. Eu fiquei pensando, né, à medida que você foi citando, eu fiquei pensando em outros que seriam mais ou menos, né, parecidos com o que você disse, e achei muito interessante a pesquisa, a proposta de pesquisa. Está muito interessante. Muito obrigado. É interessante essa questão dos estoques culturais, porque a gente vê, por exemplo, a Ana Beatriz, a Ana que vai apresentar depois de mim, né? Ela estudou muito o Retrato do Brasil, do Belo Prado, que ele fala sobre o ensaio da tristeza brasileira, acho que é esse o subtítulo, né? Ele é de 28, e aí vem depois o Freire em 33, assim, mudando de alguma forma radical essa concepção de que não, a gente não é um povo triste, né? Mas você vê que antes era passado, né, essa imagem. E aí ele começa meio que engrandecer esse jeitinho brasileiro, entre muitas aspas, né? Então não é unívoco também esses estoques culturais. Por mais que pareça também, a gente vai lendo e vê como alguns foram mais aceitos que outros, né? Sim, inclusive pensando agora no Paulo Prado, e aí dialogando com o que você citou no seu trabalho, né, que você já começou, inclusive, falando sobre a questão o povo do carnaval, né, a representação da felicidade, ou então aquele imaginário de que as pessoas têm que, o brasileiro é um povo sempre feliz, atualmente, né, que é o completamente oposto do que prega o Paulo Prado, né? E aí a gente pode ver como que são realmente essas representações, né? Como que elas ficam criadas na memória nacional, inclusive sobre o que você falou agora, que elas vão, né, que elas se alteram, elas não permanecem iguais à medida que vai passando o tempo, né? Muito interessante. Sim, e elas se alteram, mas parece que a identidade coletiva não se altera, né? Ela se mantém. Ela está aí desde 30 e a gente não atualiza o que é ser brasileiro, mesmo que a gente já tenha mudado muito, né? Sim, sim.
Eu ia fazer uma pergunta, não sei se eu posso fazer agora ou só no final. Pode sim, Laura. A gente ainda tem 4 minutos dentro Ah, dos 10 para debater. Fica à vontade. tá joia. Bom, como é um projeto que você vai submeter ainda, né? É que foi uma dificuldade que eu tive de definir recorte, assim, da gente quer meio que abraçar o mundo, assim. E eu ia perguntar se você tem selecionado exatamente quais intérpretes do Brasil você vai trabalhar, porque às vezes pode ser um pouco demais, assim, não sei, tipo, quais você selecionou, quais você pensou em trabalhar. Não, é ótima pergunta, porque né, é muito geral. Mas sim, eu selecionei. Eu quero trabalhar essa questão específica em 5 autores, por mais que pareça muita coisa, são livros já lidos, tal. E aí eles são de diferentes épocas. Eu quero saber justamente a diferença das academias brasileiras na década de 30 para depois uma década de 70. Então seria o Casagrande Senzala, né, do Freire, de 1933, que pegou um momento bem iniciático da academia brasileira, junto com Sérgio Buarque, Raízes do Brasil em 36, e a formação do Brasil contemporâneo de 42. Eu coloco essas coisas enquanto um primeiro momento mais iniciático da academia brasileira. E eu quero comparar a metodologia, as epistemologias desse segundo momento, mais ou menos depois da década de 60, 70, e ver como que as coisas se estruturaram ou não na academia brasileira, a partir do livro da Integração do Negro na Sociedade de Classes, que é do Florestan Fernandes, de 64, e Teoria do Brasil, do Darcy Ribeiro, de 72. Muita coisa, É muita bastante. coisa. Não, é bastante, e daí eu ainda vou falar mais coisa, né? Mas eu acho que tem uma questão muito interessante. Eu lembro uma vez numa disciplina que eu fiz com o Alfredo, inclusive, em que a gente trabalhou esses intérpretes do Brasil, né? E ele tem um orientando, acho que já defendeu, acho que era mestrado, inclusive, em que ele falava sobre o que a gente entende como intérpretes do Brasil no Brasil, né? O que é aberto, assim. Então, por que esses autores, né, da academia são interpretados como intérpretes do Brasil, enquanto existem outros muitos intérpretes do Brasil que não são vistos nessa posição, né? E aí ele trabalha a Carolina Maria de Jesus como uma intérprete do Brasil, né, mais recente. Então, de toda a ideia dela dessa ideia, né, de que a cidade seria, em uma parte, a casa, né, a casa de alvenaria que recebe os convidados, né, o lugar em que você recebe as visitas, e a periferia como um lugar que é o quarto de despejo. Então, ele se chama Maurício, depois eu posso, não sei se você comentar com o Alfredo, provavelmente ele vai falar também, mas acho que é interessante assim questionar um pouco essa ideia também de intérpretes do Brasil, né? Por que eles recebem esse título, vamos dizer assim, e outros não recebem? Por que eu não entendo o pensamento da Carolina Maria de Jesus como uma interpretação de Brasil também, né? Então, acho que é legal também, sei lá, mobilizar um pouco essa ideia, mas não sei se está no seu horizonte, assim, de querer Não, fazer isso. ela tá muito, um comentário muito interessante. É que a perspectiva inicial, esse projeto de iniciação científica de graduação ainda, é muito um dos meus objetivos criticar essa academia, né? E justamente um dos motivos que eu acredito de por que alguns são intérpretes do Brasil e outros não, vem muito no prestígio acadêmico, né? São homens brancos que foram para a academia, tal, aquela história toda. E aí eu quero muito questionar isso de dentro para fora, sabe? E aí, num segundo momento, talvez no projeto de mestrado, eu acho que eu continuaria esses questionamentos abordando os outros livros, sabe? Muito bacana, parabéns. E aí, boa sorte e força para mobilizar tantos autores, assim. Muito obrigado. Parabéns para você também. Foi uma ótima apresentação. Muito bom o que a Laura falou, né, sobre os intérpretes do Brasil, e eu fiquei lembrando, porque eu também fui orientanda do Alfredo, e na minha tese eu usei um capítulo, inclusive, falando sobre, né, essa questão dos intérpretes do Brasil, porque eu estudei o Mário de Andrade e ele também é um intérprete do Brasil, né? Mas essa questão que ele fala da Carolina Maria de Jesus, né? E que o Guilherme depois falou que esses intérpretes, né, realmente eles eram os homens brancos, né? Dentro de uma certa classe aí bem restrita, né? Isso é importante também, é bem legal, mas tem muita coisa, né, Guilherme? Você tem um trabalho ainda para, se você quiser dar continuidade no mestrado, né?
muita coisa, tanto você como a Laura também. Bom, gente, então agora acho que a gente pode passar para o último trabalho, né, que é da Ana Beatriz. Ela, inclusive, acabou de mandar uma mensagem aqui no chat, então a gente vai assistir ao vídeo dela, né, e depois ela disse que ela vai conseguir voltar. De qualquer forma, se ela não conseguir voltar, a gente, né, conversa aqui, depois ela assiste a gravação. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz David Andrade e hoje eu vim apresentar para vocês a minha pesquisa para o CEPEG, que tem como título A Brasilidade Retratada em Macunaíma, o Herói Sem Nenhum Caráter, Mário de Andrade, leitor de João Barbosa Rodrigues e Paulo Prado. Eu sou aluna da Unicamp mesmo, de Letras, e enfim. A minha pesquisa, ela foi, né, tem como autora eu mesma, conforme já mencionei. Meu orientador é o professor Dr. Jefferson Cano, é da área do Departamento de Teoria Literária e foi uma pesquisa financiada pelo PIBIC, né? É resultado de 2 iniciações científicas, de janeiro de 2020 a agosto de 2021. E aí aqui eu apresento o resumo. Antes de eu ler o resumo, eu gostaria de deixar claro que essa apresentação vai ser um pouco mais rápida, assim, as ideias serão apresentadas rapidamente, porque a pesquisa é muito extensa, tem muito detalhe. E por isso, e não cabe, né, nos 20 minutos, infelizmente, e por isso que vai ser uma apresentação não tão detalhada. Enfim, o resumo é: o projeto visa analisar como Mário de Andrade, um dos líderes do movimento literário modernista de 1920, retrata a brasilidade em sua obra Macunaíma, um Herói Sem Nenhum Caráter, a partir de sua leitura de João Barbosa Rodrigues, com o livro Poranduba Amazonense, e de Paulo Prado, com o livro Retrato do Brasil, Ensaio sobre a Tristeza Brasileira, 2 pensadores com visões antagônicas sobre diversos aspectos brasileiros. Tal estudo é importante, pois a brasilidade é tida como o meio pelo qual o Brasil conseguiria construir uma cultura própria e, assim, construir um autorretrato e ser inserido no mundo moderno, no qual os países europeus já estavam inseridos. A metodologia é um levantamento bibliográfico, né, e análise dos textos. E aqui eu coloquei os objetivos mais para a organização mesmo, né? Eu não vou me deter a eles. E aí, de início, eu coloquei uma imagem, né, do Mário de Andrade e uma imagem do livro Macunaíma, uma edição, né, que existem várias edições, e todos os direitos de imagem estão no final, tá? As referências de imagem e tudo mais. Eu escolhi essa capa porque ela mostra Muiractã, que é um elemento central do livro, e que é toda essa parte verde, então achei interessante ilustrar. E aí aqui eu fiz alguns slides sobre o movimento modernista, mas infelizmente eu não tenho tempo para ficar explicando. Eu gostaria muito, mas infelizmente não dá. Só gostaria de dizer uma coisa para sintetizar e eu conseguir dar continuidade à minha apresentação. Que é, o modernismo nada mais foi do que um movimento que tinha como objetivo, né, renovar o domínio da produção artística, no caso do Brasil, utilizando-se de uma mediação nacional. Ou seja, o que os autores queriam era renovar as artes do país, utilizando-se de elementos do próprio país, e não mais importando elementos europeus, principalmente na segunda fase do movimento. E aí, para isso, então, os autores se pautavam muito na brasilidade, ou seja, naquilo que seria essencialmente brasileiro, para poder compor a arte brasileira. E aí o Mário de Andrade, que foi um dos líderes desse movimento, de acordo com o movimento, também queria retratar essa brasilidade. E foi isso que eu estudei em Macunaíma, que foi um breve panorama, e aí aqui alguns resultados e discussões. Influência sobre a brasilidade. Para escrever o livro, né, Macunaíma, Mário de Andrade, embora tenha escrito o livro em muito pouco tempo, em 6 dias, se eu não me engano, ele se utilizou de vários contadores do Brasil, de uma pesquisa muito vasta que ele já havia feito, né, fazia, enfim, em toda a sua vida. E aí o primeiro foi o relato de um etnógrafo alemão que fez uma viagem para o Brasil, eu tenho a minha colinha aqui, que ele fez uma viagem entre Roraima e o Orinoco, especialmente para o Rio Branco, do norte do Amazonas ao sul da Venezuela. E aí ele colheu várias lendas, vários mitos, contos indígenas. E uma dessas lendas, a lenda principal, é Macunaíma, que foi narrada por 2 índios, um índio Arecuná e um índio Taulepang. E aí, além disso, além dessa influência que foi a base para Mário de Andrade escrever Macunaíma, né, tanto que o nome é o mesmo, só muda a escrita, o Mário também viajou pelo Brasil, e ele, principalmente pelo norte, e ele coletou várias lendas, vários mitos e crenças, né, ele aprendeu sobre crenças indígenas também. E além, né, dos relatos do etnógrafo alemão e da viagem de Mário,
ele se pautou em muitos outros contadores do Brasil, especialmente Paulo Prado e João Barbosa Rodrigues. E aqui é onde a minha pesquisa se situa mais. Então, como se caracteriza essa brasilidade no livro de Mário de Andrade, né? Essa brasilidade, ela seria caracterizada pela falta de caráter, né? Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, que é resultado de uma não civilização própria e de uma falta de consciência tradicional, que resultaria, então, na falta de caráter psicológico e na falta de caráter moral. Então, esses dois tópicos de caráter. E ela também é caracterizada pela gatunagem sem esperteza, pela falsa dissenso étnico nas famílias, pela sensualidade e pela pornografia. Essa parte, inclusive, é dita, né, pelo próprio Mário de Andrade em um dos prefácios do livro. E aí, no caso específico de Macunaíma, ela também pode ser caracterizada pelo fato de ele ser uma mistura, uma junção dos povos que compuseram o Brasil. Ou seja, vários autores que estudam Mário de Andrade, e especificamente Macunaíma, apresentam que esse personagem ele não era somente índio e negro, né, como é descrito no livro, mas ele reunia características de vários outros povos, reunia informações, né, lendas, o livro, assim, no geral, e o personagem de vários outros povos e de várias outras culturas, né? E aí, então, um autor que discute sobre isso é Daniel Faria, em 2006, quando ele fala da superideologia das três raças. Em uma parte do livro, né, que Macunaíma ele era negro, e aí, magicamente, quando ele se banha em uma pegada de São Tomé, ele se torna branco. Porém, conforme Proença destaca em 74, Macunaíma, embora branco de pele e nos hábitos, a alma não era branca, né? Digamos assim, branco como sinônimo de europeu aqui. A alma não era europeia para o Proença, mas ela era uma mistura de tudo. E esse autor, ele também defende que Macunaíma, ele não era somente um grande mal, porque a etimologia do nome, né, Macunaíma, significa um grande mal. Mas ele oscilava entre o bem e o mal, sendo alguém múltiplo. E não só esses dois autores, né, Daniel Faria e Cavalcante Proença, mas muitos outros, como Telê Ancona Lopes, Eduardo Jardim Moraes, Gilda de Mello Souza, discutem isso, discutem que Macunaíma ele era uma junção não só de indígenas e de negros, mas e de portugueses também, né, que compuseram o Brasil, mas de muitos outros povos, de muitas outras culturas, inclusive de uma contribuição estrangeira, quando a gente pensa nos relatos do etnógrafo alemão. Por mais que ele tenha coletado lendas de indígenas do Brasil e da Venezuela, ainda é uma visão estrangeira. E aí, então, por isso, pode-se dizer que Mário ele não se centraliza somente no indígena. Embora em uma das suas cartas, né, para a Folha de São Paulo, embora Mário diga que Macunaíma era um ser restrito ao extremo norte, ele aponta que o seu interesse era um bocado maior que esses limites. Então, ele projeta Macunaíma em um ambiente e em uma forma indígena, mas que não se limita aos indígenas, né, a grosso modo, assim. Não se limita só aos povos indígenas, mas a muitos outros povos e a muitas outras culturas. Então, aí a gente já consegue ver que Macunaíma ele é uma junção, ele é uma mistura de muitas coisas, o que colabora para que ele não tenha um caráter específico, para que ele não tenha um caráter definido. E aí, além disso, um outro ponto sobre isso que eu queria enfatizar é que Gilda de Mello Souza, em 79, defende, então, que o livro, né, Macunaíma, um herói sem nenhum caráter, seria uma combinação de textos pré-existentes, né, mas não sendo caracterizado como uma mimesis, né, como uma imitação, e sim como um processo inventivo, visto que altera quase todo o fragmento. E aí, a partir disso, então, Cavalcante Proença, no livro Roteiro de Macunaíma, ele postula que, dentre todas as colaborações que Mário de Andrade usou em seu livro, 2 livros foram mais utilizados, que seria Poranduba Amazonense, de João Barbosa Rodrigues, e Retrato do Brasil, de Paulo Prado. E aí, então, João Barbosa Rodrigues e seu Poranduba Amazonense. Barbosa Rodrigues, né, estudando sobre ele, eu percebi que ele não culpabiliza os indígenas e os negros pelos problemas do Brasil, diferentemente de Paulo Prado, que coloca a culpa sobre os negros, sobre os indígenas, de todos os problemas que o Brasil enfrenta. Então, por isso que as visões são antagônicas. O que Barbosa Rodrigues coloca? Barbosa Rodrigues, ele só menciona o genocídio indígena, ele menciona, né, todo o extermínio, mas ele não se aprofunda muito sobre isso, não, porque ele tinha mais como objetivo descrever a língua geral, falada na época,
escrever contos, lendas, mas ele pontua isso, o que é muito importante, porque, mais uma vez, ele mostra que os problemas do Brasil não são resultados dos povos indígenas. E aí, então, aqui eu coloquei o objetivo dele, que ele põe no livro, né, que é o seguinte, abre aspas, há muito que 2 motivos me levaram a colher e reunir essas flores da imaginação de um povo ainda no seu estado primitivo, e que medravam solitárias em um e outro ponto, conservadas ainda, apesar da invasão civilizadora, né, que ele já fala de uma invasão. Um para que completamente não desapareçam e mostrem o estado intelectual da raça, e outro para fazer ver como a antiga língua geral se tem modificado e como ela é hoje falada. Então, para isso, ele fala que ele tem uma preocupação em mostrar, né, o estado intelectual da raça, ou seja, toda a contribuição intelectual, e também ele tinha um foco na língua geral, né, mas para a gente interessa isso do estado intelectual. E aí, além disso, é importante pontuar que esse livro é de 1890, se não me engano, é exatamente de 1890. Então, Barbosa Rodrigues não teve contato com os modernistas, né, muito antes. Ele não tinha como objetivo retratar o Brasil. Não, ele queria mostrar as lendas e os contos que ele coletou sobre os povos indígenas com quem ele conviveu e que ele estudou. E aí os pontos principais que ele coloca sobre os indígenas são que eles tinham uma imaginação propensa à maravilhosa superstição e que os astros eram dotados de aparições, de coisas maravilhosas, influenciando os elementos terrestres. Assim, cada astro simbolizaria um fato relativo ao que se vê na Terra, sendo cada uma entidade, quase sempre de origem da Terra, os quais vão para o espaço para receber recompensas por suas ações boas ou castigos por suas ações más. Ele também pontua que esses indígenas com quem ele conviveu tinham um extenso saber mitológico, botânico, astrológico e zoológico. E um outro ponto que será muito importante para Macunaíma são os contos e as cantigas. Por quê? Todos esses pontos que eu citei, especialmente os 3 primeiros, são muito visíveis em Macunaíma. É que, infelizmente, eu não tenho tempo para mostrar as comparações de em que parte que isso pode ser visto em Macunaíma. Né? No meu texto, nas minhas pesquisas, eu mostrei, né, no texto escrito, mas na apresentação não tem como. Mas tudo isso foi usado. Mas, além desses 3 pontos, o último ponto foi muito, muito, muito mais usado. Por quê? Tem certos contos, certas cantigas, como a cantiga Mandu Sarará, que aparecem em Poranduba Amazonense e que são literalmente copiados em Macunaíma, são iguais. Na minha pesquisa escrita eu mostro isso, eu comparo, né? Eu faço um paralelo. Então, pode-se ver como esse livro contribuiu para todo o conteúdo de Macunaíma e para construir a própria imagem de indígena e negro que compunha o Macunaíma, né? Desse saber extenso, a questão dos astros, os contos e as cantigas. E um outro ponto que é importante eu falar também aqui é que, por mais que Barbosa Rodrigues, né, não culpabilize os indígenas, enfim, ele mostra todo esse estado intelectual, ele também ele aponta que o que resistiu ao tempo não foram somente os indígenas, né? Ele faz uma ressalva, mas que o que resistiu foi o elemento africano fundido ao nacional. Nacional aqui entendido como sinônimo de indígena. Uma vez que os tapuios, que era o povo com quem ele convivia, segundo ele, tinham um caráter triste e moleza natural, e os negros apresentavam uma mímica erótica com um bambolear do corpo mais animado. Ou seja, por mais que os negros e os indígenas não sejam culpabilizados pelos problemas, ainda há uma visão muito preconceituosa, né, mas que é muito típica daquele período, não só daquele período, mas enfim, sobre esses povos. E aí, tendo isso em mente, o que eu pude ver é que a mãe de Macunaíma, que é uma índia tapamunhas, ou seja, uma mistura de indígenas e negros, né, na própria caracterização dela no livro, é justamente esse elemento africano fundido ao nacional, né? O que faz com que Macunaíma, negro e índio desde o nascimento, e não somente índio, persista pelo tempo e apresente um caráter ambíguo de tristeza e moleza em conjunto com o erotismo e uma animação. E aí, com relação a Paulo Prado já tem uma situação bem diferente de Barbosa Rodrigues, porque ele conviveu com os modernistas, ele financiou a Semana de Arte Moderna, ele era mecena de vários artistas do modernismo, e ele, em seu livro, ele procura... Qual era o seu objetivo, né? Seu objetivo era traçar um panorama sobre a tristeza brasileira, então, abre aspas, ele procurava explicar as origens remotas do atraso econômico e cultural da nação,
e dos vícios crônicos dos regimes políticos através do processo de formação étnico-cultural da nacionalidade, conforme é apontado no prefácio do livro, né? E para isso, então, para ele traçar um panorama sobre a tristeza brasileira, ele aponta 4 itens principais, que é luxúria, cobiça, tristeza e romantismo. E aí, quando ele fala de luxúria, ele descreve todo o relacionamento entre portugueses e indígenas e depois portugueses e negros, indígenas e negros. Ele descreve todo esse relacionamento como muito luxurioso, como desregrado, até como um pecado em certos momentos. Porém, ele não culpabiliza os portugueses. Ele diz que os portugueses tinham um desejo reprimido dentro de si, mas ele culpabiliza os indígenas e os negros, dizendo que, pelo fato das mulheres andarem sem roupa, aquilo estavam os portugueses, por essa mímica erótica, como Barbosa Rodrigues apontou. Paulo Prado fala um pouco sobre isso também, de todo esse erotismo que seria dos negros e dos indígenas, e ele acaba culpabilizando esses povos pela luxúria e não os portugueses, né? Então ele não fala de uma invasão, ele não fala de um extermínio, de um genocídio. Inclusive ele critica aspectos desses povos, como a poligamia, como sendo algo luxurioso e que contribuía para corromper os portugueses. É esse o termo que ele usa, né? Corromper. E aí ele fala, então, depois da luxúria, ele fala da cobiça pelo ouro, cobiça pelas pedras preciosas, enfim. E ele diz que isso contribuiu muito também para a tristeza brasileira, porque era ouro, 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 como ele mesmo coloca, até que tudo se extinguiu, até que tudo acabou, e isso contribuiu para a tristeza. Eu estou passando muito rápido por esses pontos, é muito mais extenso que isso, tem uma divisão entre litoral e sertão, que é muito importante no livro do Paulo Prado, mas não tem como eu me deter aqui, tentando ser um pouco mais enxuta. E aí, então, ele fala sobre a tristeza, que era um povo triste vivendo em uma terra radiosa, e ele fala sobre o romantismo, que é outro ponto que contribuiria para a tristeza do povo brasileiro, né? Ele aponta que o romantismo colaborava para atrofiar a imaginação, hipertrofia da imaginação e da sensibilidade, gerando um pessimismo e uma misantropia. Com isso, resulta-se que, abre aspas, viveram tristes numa terra radiosa. Porém, esse pessimismo, né, a gente pode caracterizar como um pessimismo, era, segundo o próprio Mário de Andrade aponta, um pessimismo fecundo. Por quê? Nesses 4 primeiros capítulos, luxúria, cobiça, tristeza e romantismo, Paulo Prado aponta todos esses problemas. Mas no último capítulo, que é o post-scriptum, ele aponta 2 soluções, a guerra ou a revolução. Então, era um pessimismo fecundo, um pessimismo com esperança disso ser mudado no futuro. E aí, pode-se dizer que todos esses pontos, luxúria, cobiça, tristeza e romantismo, o romantismo principalmente no capítulo Carta, Praz e Caminhabas, podem ser vistos em Macunaíma. Macunaíma, na verdade, eu defendo, né, no meu texto, que ele personifica essas características apontadas por Paulo Prado. E aí, nossa, eu passei muito rápido, mas é porque, infelizmente, não tenho muito tempo. E então, as conclusões são que Rodrigues tinha uma visão majoritariamente positiva, não sei se a gente pode dizer positiva, eu coloquei mais para contrastar, mas ele tinha uma visão que não culpabilizava os indígenas e os negros pelos problemas do Brasil, mas era uma visão com ressalvas, né? Quando ele fala que o que persiste não é o indígena, mas é o negro misturado com o indígena. E teve uma influência muito grande no repertório do livro, com lendas e cantigas. Já Paulo Prado tinha uma visão majoritariamente negativa, no sentido de que ele culpabiliza negros e indígenas pelos problemas do Brasil, e as 4 características apresentadas, luxúria, cobiça, tristeza e romantismo, são personificadas em Macunaíma. E aí, então, aqui, na conclusão, eu gostaria de dizer que, logo, essa mistura de visões, ora positiva, pautada em um autor, ora negativa, pautada em outro, converge para o caráter ambíguo e múltiplo do herói da nossa gente, Macunaíma. Aqui está o referencial teórico sobre o modernismo, sobre Mário de Andrade, Macunaíma e suas influências, sobre Paulo Prado, sobre Poranduba Amazonense. Só pontuar que para Poranduba Amazonense foi muito difícil encontrar bibliografia, porque Barbosa Rodrigues é um autor muito estudado na biologia, porque ele era um botânico, mas né, quase nada estudado no departamento de teoria literária. Já Paulo Prado foi muito fácil encontrar bibliografia, tem muita coisa sobre ele. Gostaria de apontar isso também. Aqui, agradecer por vocês terem assistido e as referências
bibliográficas, e as referências das imagens. Foi isso, muito obrigada, passei muito rápido, peço que vocês me perdoem, tem muitos outros detalhes, muitas outras características, mas foi basicamente isso. Bom, então, primeiro, eu queria, né, parabenizar também o trabalho, né, um trabalho de fôlego. São duas obras densas, né, tanto Macunaíma quanto Retrato do Brasil, e queria falar sobre, parabenizar pela articulação que você fez entre teoria e análise, né? Achei bem interessante, porque, inclusive, no seu resumo, você começa falando da contextualização, né, na década de 20, né, faz referência ao Mário como um dos líderes do movimento, e como que isso continua na segunda fase do modernismo, né, pensando também na questão da arte brasileira, né, de buscar esse elemento necessariamente nacional, essa brasilidade, e aí você consegue recuperar isso, né? Essa parte teórica que você faz, ela não fica solta, porque muitas vezes a gente vê, né, isso acontecendo, mas você consegue entrelaçar muito bem isso depois quando você retoma a questão da construção mesmo do Macunaíma, e aí você fala sobre, né, o Mário ter ido ao norte, né, do Brasil, fazer essas pesquisas, dele ter também feito a questão das crônicas que ele escrevia no Diário Nacional, né? Você traz isso também, então você consegue entrelaçar essa parte que você explica, né, do contexto, com a escrita de Macunaíma, né, a relação com os contadores do Brasil, que você colocou no seu trabalho também, que eu achei bem pertinente, e o que eu queria colocar para você, eu não sei, talvez você até já fez isso, né? Como vocês têm pouco tempo para apresentar, então eu não sei se no seu trabalho já tem isso, porque você cita as cartas de Cambiabas, então talvez você já tenha feito até isso que eu vou te sugerir, que eu acho que você poderia falar um pouquinho mais, quando você, na verdade, você poderia trazer citações, né? E aí depois você diz se você já fez isso ou não, porque talvez você já fez, que falem sobre quando você diz que Macunaíma personifica as características apontadas por Paulo Prado, né? Da luxúria, cobiça, tristeza e romantismo, e aí você parece tender mais para o lado, né, do Paulo Prado, que tem esse aspecto do Macunaíma mais como fatores negativos, né? Eu queria perguntar se você traz citações, se você conseguiu pegar excertos do livro do Macunaíma que representam essa relação com a obra do Paulo Prado, né? Como um povo triste. Se você conseguiu trazer recortes e ir associando esses pontos. Primeiro, eu quero agradecer, muito obrigada pela sua observação e pelos elogios. Eu realmente fiquei muito preocupada, assim, principalmente no início da pesquisa, em tentar articular tudo. Era a minha maior preocupação. Eu pensava, nossa, será que eu vou conseguir articular tudo isso, né, com o qual eu estou lidando, com o que eu estou lidando, porque é muita coisa. E aí era um dos meus maiores medos. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz mesmo. E sobre a sua pergunta, sim, porque essas duas pesquisas são do PIBIC, né? E eu transformei na minha monografia. Principalmente agora na monografia, eu peguei várias partes para exemplificar, assim, tanto que ela é dividida, né? Primeiro ponto, luxúria, aí eu comparo Macunaíma com Retrato do Brasil, aí cobiça, aí eu fui pegando citações, tanto do Paulo Prado quanto do Poranduba, porque no Poranduba não é muito da característica em si do Macunaíma, mas é mais lendas, contos, e aí tudo isso eu mostro também na monografia. Até porque no PIBIC também era um espaço pequeno. Então eu mostrei, mas assim, não foi uma coisa muito aprofundada, foi mais, olha, isso.
Aí na monografia que eu consigo discorrer mais, aí eu mostrei mais partes e estou acabando, na verdade, né? E estou tentando desenvolver um pouquinho mais também. Muito obrigada, Bruna, de verdade. Pode Imagina. continuar falando. Não, era só isso mesmo, né? Eu imaginei que você tivesse feito realmente, mas só para, né, para tirar, para confirmar. Bom, pessoal, vou deixar o espaço para vocês, né? A gente tem mais um tempinho para finalizar a conversa. Se alguém quiser propor, se alguém quiser, né, fazer algum comentário, alguma questão para Ana Beatriz, vocês fiquem à vontade, por favor. Queria apenas parabenizar vocês duas também. São ótimos temas de pesquisa, duas apresentações muito boas. E uma área muito interessante nessa nossa. Muito obrigada, de verdade. Vou endossar, então. Eu, assim, sinceramente, eu nunca li Macunaíma, porque confesso que tenho um pouco de medo da obra. Mas, com certeza, eu vou querer ler o seu trabalho, eu acho que vai ajudar muito na leitura. E é interessante pensar, né, a junção, assim, dos trabalhos, entender um pouco como o Guilherme trouxe essa questão dos intérpretes do Brasil, né, e o lugar que eles ocupam no Brasil mesmo, e entender o quanto eles foram fonte, né, material para autores da literatura brasileira, né, como, por exemplo, o Mário de Andrade. Então é interessante perceber no trabalho do Guilherme essa questão dos intérpretes e no da Ana, como eles são mobilizados pelos autores, né, e talvez entender também os próprios autores como intérpretes, né. E até talvez uma pergunta, né? Então você, no seu trabalho, Ana, você traz o Paulo Prado, né, e o outro autor, que eu esqueci o nome, mas como intérpretes, né? Então, de que o Mário de Andrade se alimentaria dessas fontes para poder fazer o Macunaíma, mas não sei também se cabe dizer que ele não só se alimenta dessas duas fontes, mas propõe algo novo, assim, tipo, ele também seria um intérprete diferente desses dois, porque ele acrescenta aspectos dele mesmo, assim, não sei se cabe. Eu quero agradecer primeiro o Felipe que mandou no chat, a você também, Laura, pelas observações. E respondendo a sua pergunta, sim, totalmente. Eu encaro muito como intérprete, até porque a minha visão pessoal, né, sobre os povos, enfim, não é a mesma visão que os autores apresentam. Então, eu encaro muito o Paulo Prado como intérprete do Brasil, o Barbosa Rodrigues como um intérprete do Brasil, mais especificamente sobre os povos, né, com os quais ele conviveu, e o Mário de Andrade se aproveitando desses dois e de outros contos como intérprete também, porque por mais que ele pegue muita coisa de muita gente, ele faz uma coisa dele, assim, muito característica dele. Então, sim, com certeza, achei sua observação muito importante e, sim, eu encaro como um intérprete. Eu não uso essas palavras, mas eu espero que pelo meu texto dê para entender que seja assim. Acho que essa questão que a Laura falou, né, muito legal também, pertinente pensar nisso. E uma coisa que contribui um pouquinho do resumo que eu li da Ana, que ela fala sobre a questão o herói sem nenhum caráter, né? E aí ela vai trazendo elementos que a gente vai juntando, e que ela traz também outros autores que falaram sobre isso. Eu anotei aqui, mas agora não. O Daniel Faria, né? Daniel Faria, que ele coloca que o Macunaíma não era somente um grande mal, né? Que ele não ele oscilava entre esse bem e o mal. E esse fato também de oscilar entre o bem e o mal, eu acho que pode trazer uma novidade que a Laura colocou também, né? Que se o Mário de Andrade, além de se alimentar, de beber nessas fontes, ele propunha algo novo, e aí eu acho que o herói sem nenhum caráter, muitas vezes, lembra a gente, né? Eu acho que isso também está no seu trabalho, que não é o fato de que ele não tem caráter, né? É porque ele assume tantos que aí não predomina um muitas vezes, né? E aí eu acho que isso também inova como o Mário enquanto intérprete do Brasil, né? Deixa eu só comentar, Bruna, muito obrigada. É exatamente isso. Achei que você resumiu muito bem, assim, de verdade. É isso. Não é a questão dele não ter caráter, assim, de ser mau caráter, digamos, mas é muito isso de juntar tanta coisa que acaba não tendo uma coisa concreta, digamos assim. Então, achei muito legal isso que você
que você articulou essa parte com o intérprete, de verdade. É bem isso mesmo. Bom, gente, eu acho que, né, acho que a gente pode ir finalizando. Eu queria novamente parabenizar todos vocês. Eu gostei muito da apresentação de todos vocês, tanto pela questão da articulação, a forma como vocês explicaram foi muito clara, organizada, né? A apresentação, o PowerPoint estava tudo muito bem feito. Gostei muito do trabalho, achei muito interessante. A Laura trouxe questões aí do Graciliano que eu nem imaginava, né? Inclusive anotei aqui para ler, que fiquei interessada. O trabalho do Guilherme também, para mim, é muito novo, né? Eu não conhecia muitos conceitos também que eu achei interessante. Da Ana também, super interessante, eu achei muito denso até para uma monografia, né? Muita coisa. Já é uma área que eu conheço mais, porque eu estudei Mário de Andrade, né? Mas muito bem feito também, muita coisa para trabalhar na monografia, né? Com certeza você teve muito trabalho. Então, parabéns, gente, pela pesquisa, pelo desempenho de vocês. Gostei muito. Queria até agradecer por ter participado dessa mesa, viu? Estão de parabéns. Muito obrigada, Bruna. Muito obrigada a todo mundo. Os apontamentos foram muito importantes para mim e eu fiquei muito feliz. De verdade mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado também a todo mundo que veio. Muito obrigado, Bruna, por mediar a mesa. E é isso. Valeu por tudo. Obrigada, pessoal. Foi gostoso ter esse momento de convivência que a gente perdeu tanto nesses últimos anos, né? Então, compartilhar com vocês, ouvir outras pesquisas, outros projetos, sempre muito produtivo. Muito obrigada, Bruno, também pela escuta, pelos apontamentos e todo mundo que pôde comparecer. Obrigada, gente. Boa semana para todo mundo. Um abraço.